Irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça, a unção do Espírito Santo, que a alegria seja muito bem-vindo mais um dia ao nosso. Esse é o meu, é o seu, é o nosso desafio da Bíblia. Seja muito bem-vindo. Já peço para você aquele grande favor. Se inscreva se você não está conosco, deixa o like no final, não esqueça disso, gente. Deixa o like. E também deixe um comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que a palavra de Deus chegue a muitos corações. Nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todo sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 19, versículo do 38 ao 39, que diz assim: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por meio dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando-o em 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nós estamos meditando a respeito da paixão de Cristo. Nos vídeos passados, nós vimos toda a paixão, sofrimento, morte de cruz de Jesus. Se você não viu, veja, pois é uma sequência. Esse desafio da Bíblia consiste em nós lermos a palavra de Deus completa, sem pressa. Nós somos novos, não temos pressa. 2, 3 capítulos por versículo por dia, e assim nós vamos concluindo. E veja que é possível. Nós já estamos perto de finalizar todo o Evangelho de São João. Já tem aí no canal playlist da primeira, segunda e terceira carta de São João e playlist do Evangelho de São João, capítulo após capítulo. E hoje nós vamos meditar a respeito da sepultura de Jesus, onde vai dizer, depois disso o quê? Depois da morte de Jesus na cruz. Jesus de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus. Olha os detalhes que João Batista, olha os detalhes que João, evangelista, traz para nós. Eu costumo dizer que ele é um evangelista dos detalhes. Ele sai dando nome e sai contextualizando uma coisa, como que nos reportando para aquele lugar. Então, quem era José de Arimateia? Era um discípulo de Jesus. José de Arimateia era um dos líderes religiosos da época e era seguidor de Cristo, acreditou em Cristo, acreditou que ele era o Salvador da humanidade, acreditou que ele foi e é ungido, o enviado da parte do Pai para a salvação da humanidade. A José de Arimateia acreditou nisso. Então, porque ele acreditou, ele teve esta atitude. E é interessante que ele vai dizer, mas ocultamente por medo dos judeus. Ou seja, José de Arimateia era seguidor de Jesus, mas ele era retrancado. Ele não falava publicamente que ele era discípulo de Jesus. Poucas pessoas sabiam que ele era seguidor de Jesus. Até mesmo por medo dos judeus, por medo de retaliação, né? Então, ele era discípulo ocultamente, às escondidas. Eu pergunto a mim e a você, o nosso cristianismo como está? O testemunho da minha e da sua vida, como está? As pessoas conhecem de verdade que nós somos cristãos? A palavra cristão, gente, significa isso, ser um novo Cristo. Ou seja, dar testemunho de Cristo aqui nessa terra. A sua vida no local de trabalho, na escola, na igreja, na comunidade, no grupo de oração, seja onde for, as pessoas sabem que você é um cristão de verdade. Você é convicto da fé que você professa. Você se me desculpe. Você se envergonha de algo da sua fé? Você se envergonha de falar de Cristo nas suas rodas de amigo? Que tipo de cristianismo nós praticamos? Eu costumo dizer que tem 2 tipos de cristãos. Um cristão de nome, de fachada, e o cristão autêntico. O cristão de fachada, o cristão de nome, é aquele que relativiza as coisas. E nós vivemos num mundo, numa sociedade
sociedade atual em que se relativiza tantas coisas. Se relativiza o pecado, se relativiza o comportamento da sociedade, se relativiza a fé em Cristo Jesus. É uma relativização das coisas, das pessoas, é a política do descartável, não é? E muitas vezes dentro da igreja, quantas e quantos contra-testemunho a gente encontra fora e também, principalmente, dentro da igreja. Que tipo de cristianismo eu e você pratica? Nós somos o cristão de fachada, de nome, de IBGE, ou somos cristãos autênticos, convictos da fé e damos testemunho de Cristo Jesus? Sabendo que José de Arimateia, ele era um discípulo de Jesus, às escondidas, mas também um homem de ação, um homem de atitude. Então, ele rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Nos versículos passados, no vídeo passado, se você não viu, veja, estava ao sábado que precedeu a morte de Jesus, era o sábado que iria acontecer a festa da Páscoa, a preparação para a festa da Páscoa, a Páscoa judaica. E não era permitido alguém que por acaso fosse condenado à morte, no caso Jesus e os dois ladrões, eles pudessem ficar lá na cruz. E foi lá em que o soldado pegou um porrete, quebrou as pernas dos dois ladrões, mas quando chegou em Jesus, viu que ele já estava morto. Mas para se certificar, ele pega uma lança e perfura o coração de Jesus, o peito chegando até o coração, onde dessa chaga, dessa ferida do peito de Jesus, jorrou sangue e água, a misericórdia de Cristo. Veja o vídeo passado, pois é uma sequência. E aqui, José de Arimateia interroga Pilatos, que era o governador da época, era quem tem autoridade para tal coisa. Então ele permitiu e ele tirou o corpo de Jesus, para preparar o sepultamento de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus. Olha, outro discípulo de Jesus, as ocultas. Se você não viu e não escutou, o Evangelho de São João, no capítulo 3, nós vamos falar, meditar a respeito de Nicodemos, onde Jesus vai dizer que é necessário nos nascer de novo. Nicodemos tinha nascido de novo. Nicodemos, apesar de sua grande idade, ele continuou sendo discípulo de Jesus. Relembrando aqui que ele era aquele que teve com Jesus à noite, também às ocultas. E agora Nicodemos já estava livre das amarras da letra, e agora ele era um discípulo de Cristo. Às claras, todos sabiam que Nicodemos agora era um cristão de verdade, autêntico. Veja dois paralelos aqui. Um cristão, discípulo de Jesus, José de Arimateia, que era discípulo às ocultas, e Nicodemos, que entendeu que era necessário nascer de novo, era necessário ter uma vida nova em Cristo Jesus, e assim ser livre e experimentar a liberdade dos filhos de Deus. Irmãos e irmãs, nós somos livres para sermos o que quisermos ser, mas de maneira muito especial, ser cristão. E nessa nossa liberdade, nos aprisionar em Cristo, como São Paulo diz, eu prisioneiro de Cristo, né? Então, vemos aqui dois paralelos. Em qual desses nós nos encaixamos? Aquele que ainda está às ocultas, ou aquele que descobriu a verdade e se libertou e se tornou uma pessoa livre em Cristo Jesus? Vejam os cuidados e os detalhes que João vai dizer. Levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. O que era isso? Era o perfume, eram os aromas para banhar o corpo de Cristo, para limpar o corpo de Cristo, até mesmo porque ele estava flagelado, ele estava completamente ferido, ele estava numa chaga só, uma ferida só. Então, da maneira que ele pôde, limpando e envolvendo o corpo de Jesus em panos, que é os versículos que nós vamos meditar no próximo vídeo. Espero que você tenha captado essa mensagem. Que tipo de cristão eu sou? Eu sou aquele cristão que se envergonha da fé? Ou eu sou aquele cristão autêntico, verdadeiro, que não tenho vergonha de dizer que sou cristão, que sou de Cristo? Que tipo de cristão é esse? O verdadeiro cristão é aquele que
entra nessa batalha na vida, na luta contra o pecado. É aquele que não relativiza as coisas, é aquele que é prego, batido e ponta virada por conta de quê? Da palavra de Cristo e por conta de todo o plano de amor e salvação que Cristo fez por mim e por você. Então nós temos que ser testemunhas fiel de Cristo Jesus. Façamos a nossa meditação interior e reze comigo. Senhor Jesus, na tua presença nós nos colocamos. E aqui, Senhor, eu quero pedir perdão pelas vezes que eu me envergonhei de Ti. Aqui, Senhor, eu quero pedir perdão pelas vezes em que eu não dei testemunho de Ti do Teu amor. Pelas vezes em que eu deixei me envolver pelas ocasiões da vida e acabei dando contra-testemunho. Senhor Jesus, aqui eu peço a graça de ser transformado. Assim como a vida de Nicodemos foi transformada, dá-me a graça de experimentar também uma nova vida. Não, que eu não viva um cristianismo fajuto, que eu não viva um cristianismo hipócrita, mas que eu viva um cristianismo verdadeiro, autêntico, sincero. Vem, Senhor Jesus, dá-me a graça da ousadia, da fortaleza, da sinceridade, sem fingimento, da verdade. Liberta-me, Senhor, de todo conceito e preconceito da fé. Dá-me a graça de ser aquilo que Tu quer que eu seja. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje. Obrigado porque essa palavra tem poder de convencimento, não por quem está falando, mas porque a Tua palavra nos atesta tal coisa. Bendito sejas, amado sejas, agora e para todo sempre. Amém. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.